Fala pessoal, beleza? Engenheiro Samuel Ferreira aqui. Hoje eu estou aqui no Residencial ARS. Por enquanto é esse nome, não sei ainda se o pessoal vai mudar. Mas vocês que estão acompanhando aí essa sequência de vídeos dessa obra, hoje eu vou mostrar para vocês a preparação aqui do nosso vigamento baldrame. A gente está fazendo algumas passagens de tubulações aqui, de elétrica, água fria, de esgoto e água pluvial também. Aí vocês vão poder acompanhar essa atividade aqui. O que a gente fez, né, desde a última atividade? A gente fez as fundações, fez a sapata com os arranques dos pilares, depois a gente veio aterrando o terreno. A gente tinha um desnível lá para trás e aqui a gente quis deixar a nossa casa com 50 centímetros acima do nível da rua. Por isso que a gente gastou um pouquinho mais de aterro. Aí a gente fez, ainda a gente vai precisar aterrar aqui ainda depois, tá vendo? Olha só as vigas. E a gente vai dar sequência aqui, concretando. O pessoal já começou a concretar. O João já começou a concretar aí as vigas. E eu tô conferindo aqui com eles essas passagens de tubulações aqui nas vigas. Beleza? Então essa é a sequência que a gente está tendo aqui hoje. Depois de fazer a nossa fundação, né, as sapatas e arranque, a gente continua aqui na fundação fazendo aqui as vigas baldrame, beleza? Vocês vão poder acompanhar aí o que a gente está fazendo aqui hoje. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês do projeto, nosso projeto hidrossanitário. Como as duas casas são iguais, aqui a gente tem nosso projeto. Essas tubulações verdes aqui que vocês estão vendo é a tubulação de esgoto, tá vendo? A gente tem o lavatório aqui, nós temos um ralo depois do vaso sanitário e aqui um outro ralinho aqui do chuveiro. Então a água desse lavatório, dessa pia aqui e desse chuveiro vem para esse ralo, do ralo vai para a nossa rede de esgoto, que vem do vaso. Antes de chegar na rede de esgoto aqui que vem do vaso sanitário, a gente coloca esse tubinho de ventilação para captar esses gases que voltam aqui na tubulação. Lembrando que o vaso ele tem um sifão onde a água fica acumulada, né? Por isso que o vaso ele fica sempre com água e aquela água ali vai evitar que os gases voltem para o seu banheiro. Você tem que tomar muito cuidado quando você for comprar vaso sanitário, principalmente na internet, que tem uma marca que o pessoal compra bastante, é um vaso monobloco muito bonitão e é barato. Tipo assim, você vai pagar R$700, 750, R$800. Só que você tem que tomar muito cuidado, que teve um cliente que comprou um vaso desse e o vaso ele não para a água nesse sifão, que é tipo uma curva assim, ó. E a água ela não fica parada, ela fica meio que na metade, então estava voltando mau cheiro. E aí se você comprar o vaso e ficar muito tempo com ele aguardando a instalação, porque tem gente que, não, eu já vou comprar o vaso aqui, porque na hora que for instalar, o vaso já está aqui. Aí você já perde o período de troca. Acho que foi o que aconteceu com o cliente lá nosso. Tinha comprado o vaso antes, só que aí na hora que foi usar, o vaso não segurava a água e já tinha passado o prazo para trocar. Ele tinha comprado no Mercado Livre. Então você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, algumas coisas você tem que tomar muito cuidado na hora que for comprar na internet. E em relação a esse tempo de uso, né? Por exemplo, se for aplicar rápido, aí compensa, porque dá para você testar. E se não estiver legal, você pode devolver. Agora, se você for comprar e for testar só lá no final e passar o prazo de troca e não servir, aí você acaba sendo prejudicado. O mesmo acontece quando você vai comprar acabamento para registro. Se você comprar e depois for testar só no final, você pode correr o risco daquele acabamento de registro não servir. Então você tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Falando aqui do projeto, né? Então eu mostrei para vocês o esqueminha aqui do banheiro. Esse aqui é o banheiro da suíte.
aqui que a gente tem. E aqui nós temos também, ó, o dreno do ar-condicionado. A gente deixa tudo embutido. Aqui a gente especificou com 25, só que eu pedi os meninos para alterar para 32. Eu não aconselho trabalhar com cano de 20, porque com o tempo o ar-condicionado ele vai acumulando um lodo, aquela água, e pode entupir facilmente. Então aqui a gente está trabalhando com 32, aqui eu fiz essa modificação, tá? Então todos os quartos a gente tem os drenos do ar-condicionado. No banheiro social nós vamos ter também, ó, um ralinho aqui, o tubo de esgoto da pia, um ralinho entre o vaso e a pia e o ralinho aqui do chuveiro. E aqui nós temos o tubo de ventilação. Vocês percebem que no nosso projeto aqui, principalmente no de esgoto, a gente não utiliza joelho de 90 graus, porque a gente, utilizando esse joelho na engenharia, a gente aumenta essa perda de carga. Ou seja, a gente cria uma resistência maior do fluxo do esgoto aqui na nossa rede. Então, é importante você sempre trabalhar com joelho de 45. Aqui, por exemplo, a gente poderia colocar um de 90. Só que não é recomendável você trabalhar com o joelho de 90, principalmente no esgoto. Aí a gente trabalhou aqui com 2 joelhos aqui de 45. Aqui também, ó, no vaso sanitário. Aqui também, olha só, todos os joelhos de 45. Então, essa é uma indicação que eu faço aí para vocês. Aqui a gente tem uma caixa de passagem, né? E aqui é a nossa rede, ó. Ela vem para cá. E aqui a gente tem a caixa de gordura, que nós vamos receber o esgoto dessas duas pias. Dessas duas pias a gente joga aqui na caixa de gordura. E da caixa de gordura a gente joga aqui na rede. Beleza? Nós temos aqui também um chuveirão. E esse azul aqui é a rede de água pluvial. Esse telhado nosso aqui, ó, ele vai ser um telhado que vai ter uma projeção, não vai ter platibanda. Então aqui a gente vai trabalhar uma calha aqui, vai descer e aqui a gente vai fazer uma canaleta para jogar essa água da chuva e para captar essa água da chuva que vai cair aqui nesse gramado, certo? Então esse é o detalhe aqui do projeto hidrossanitário. Ó, aqui dá para vocês identificar, vou mostrar para vocês aqui um pouco do projeto. Essa aqui é a garagem que a gente tem, aquela parte ali é a sala e aqui onde nós estamos aqui é a cozinha. Aqui vai ter uma pia e aqui vai ter outra pia. E aqui vai ter pia e churrasqueira aqui, bem de frente. Aqui é a nossa área de serviço. Área de serviço aqui. Ali é o nosso banheiro social. Aqui nós temos os 3 quartos. Então a gente tem o quarto 1, quarto 2 e aqui a gente tem a suíte com um banheiro. Aí o que a gente fez? Antes não estava assim. A casa aqui, ela estava colada aqui nesse muro. Aí o que a gente fez? A gente fez um recuo aqui de 1 metro pra gente não colar essa parede aqui da casa, porque aqui a gente não vai ter uma ação muito grande. A gente pode receber umidade desse lado aqui, então a gente teria que rebocar aqui primeiro, depois fazer a nossa alvenaria colada aqui para não ter uma brecha e depois lá em cima fazer um roof. Então a gente optou por fazer isso. E a casa a gente tá trabalhando ela com a parede central, né, dupla, e ela sendo geminada justamente para a gente não ter a parede principal aqui, ó, colada nesse muro. Então o que a gente vai ter que fazer aqui depois? A gente vai ter que, nessa lateral aqui, onde a gente tem a cozinha e a parede da garagem, a gente vai ter que rebocar aqui antes da gente subir a nossa alvenaria. Então nós temos que rebocar para a gente evitar que passe umidade para a nossa parede. Aí depois nós vamos fazer a nossa parede
E aí depois nós vamos ter que tirar essa cerca elétrica aqui e fazer um rufo, né? Nessa parede todinha. Mostrei para vocês, ó, os drenos do ar-condicionado, as tubulações ali que a gente tem para fazer. Então é isso. Aqui os meninos conseguiram fazer a concretagem tudo de uma vez, que a gente fez as formas aí. Mas se você for construir, às vezes, tipo assim, você não quer gastar muito dinheiro com forma, você faz em duas concretagens. Para o construtor é mais chato, porque ele vai ter que desformar e depois vai formar a outra parte. Mas você pode fazer isso também. Só que assim, no início de obra, né, como você vai gastar com baldrame, você consegue reaproveitar toda essa madeira nos pilares e nas vigas de cobertura. Lógico, né, o pessoal que está trabalhando aí na obra, eles têm que ter cuidado, né, desformar as formas aí bacaninha para não estragar e armazenar elas, colocar elas todas empilhadas de forma que elas não fiquem empenadas. A gente não costuma trabalhar muito com tábua de pinos aqui na região nossa, porque aqui chove muito, é muito quente, então elas acabam empenando bastante. Geralmente você vai ver o pessoal utilizar essas tábuas de pinos aí, mas na região sul, sudeste, aqui na nossa região não é muito comum. E aí o reaproveitamento dela acaba diminuindo por causa disso, né? Ficar muito empenada, fica difícil de trabalhar. Então, pessoal, esse é o resumo aqui do residencial. São duas casas que a gente está fazendo para vender aqui em Canaã dos Carajás. Então esse é o resumo da obra que eu trago aqui para vocês. Depois que a gente finalizar essa fundação, eu vou fazer um vídeo falando dos custos que a gente teve aqui, tá? Até a fase de concretar essas vigas e a gente puxar o piso grosso. Beleza? Então, se você ficou até aqui, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aí no canal para você acompanhar a execução aí dessa obra aí com a gente. Beleza? Valeu!